próxima palestra é com a Eliane Rossetti. Sou designer de joias, quero agradecer a vocês todos que estão aqui, né, e o pessoal online, que a gente sabe que estão me prestigiando, inclusive tem uma aluna minha, né, que entrou em contato, eu não sei se vocês sabem, da França, a gente tem alunos aí em alguns lugares do mundo já, tá? Meu primeiro contato com design de joias foi fazendo bijuterias para vender na Feira Hippie de BH, não sei se alguém aqui é de Minas e conhece. Conhece? Ah, Gustavo, né? Há alguns bons 30 anos atrás, viu, gente? Então, foi assim, comecei a fazer bijuteria para pagar meus estudos, né? E me encantei, né? Eu fiz artes plásticas, tá? Naquela época não havia muitas opções de cursos, né? Muito menos de design de joias. Depois eu fiz a Escola Mineira de Joalheria para aprender mais sobre o processo e nunca mais saí desse caminho, tá? Como eu falei para o pessoal, uma história bem resumida, né? Não dá para contar tudo aqui, tá? E, bom, gente, eu nasci no analógico, né? Eu me formei, vou contar quando eu me formei? Não, melhor não, né? Em 87, né? E eu fiz desenho manual, e naquela época, para você trabalhar com design, você precisava saber desenhar manual, né? Não tinha outro meio, né? Eram as pranchetas, as réguas e tudo mais. Então, eu nasci no analógico, tá? Eu quero contar isso para vocês para tirar esse medo, né? Que às vezes as pessoas têm da tecnologia, tá? Então, mudou minha vida, né? E pode mudar de vocês também. Meu primeiro contato com o computador foi em 1998. Então, até 98, eu nunca tinha aberto um computador na minha vida, né? Porque não existia o PC, o computador pessoal, né? Era só para as empresas, então não existia. Então, assim, nunca é tarde para começar. Imagina, né, que em 98, com o Windows 98, eu comecei a modelar em 3D, tá? Então, só para vocês entenderem, né? E deu muito certo, né? Que eu estou aqui hoje, né, à frente de vocês, para falar um pouquinho do meu trabalho. Eu não sou igual o Rodrigo, tá? Que vou hipnotizar vocês. Apesar de eu ter minhas redes sociais, meu canal do YouTube, é sempre diferente quando a gente está aqui, né, tete a tete com vocês, tá? Então, eu vou falar um pouquinho de mim, né, bem resumidamente, e sobre a solução 3D. A solução 3D nasceu em 2002, quando eu descobri a tecnologia 3D de impressão 3D. De lá para cá, né, são mais de 2.000 alunos presenciais e online, tá? 10.000 cópias do meu livro, né? Eu trouxe, se vocês quiserem conhecer depois. Mais ou menos, tá? A gente tem os online e a gente não consegue contar tudo, né? Foi traduzido para 4 idiomas, tá? Russo, espanhol e inglês, né? Então, está distribuído aí no mundo todo, tá? Eu não estou mostrando 300 coleções de joias produzidas em 3D, são mais de 20.000 arquivos em 3D. É um número grande, tá? Com muitos anos de tecnologia 3D. A partir de 2002, praticamente todos os meus projetos foram executados. E diferente de alguns designers, né, que eu sei que estão aqui, Nayara, deu o depoimento dela, eu voltei o meu trabalho para a indústria, né? Eu não tenho uma marca Eliane Rossetti, tá? De joias. Por quê? Quando eu comecei a trabalhar, não tinha ninguém fazendo o que eu fazia. Então, não justificava eu fazer o que outras pessoas já faziam, né? Eu descobri um mercado e a indústria estava super carente, todo mundo queria conhecer, queria entender o processo. E eu estava contando na hora do almoço, né, que eu entrava nas empresas, então não foi de cara aceito, né? Chegava nas empresas e falava, isso aí não vai funcionar, não. Eu faço há 40 anos, manualmente. Aí vem você, com esse modelinho aí impresso, um plástico, era CNC ainda, gente, não era impressora 3D, né? Cheio de limites, né? E acha que vai funcionar, né? Bom, estou aqui, né? Provando que funciona, né? Gustavo, todo mundo que está utilizando. Eu acreditei, investi tempo, dinheiro, estudo, para chegar, né, a essas 300 coleções e 25 anos dedicados exclusivamente ao design de joias, tá? Eu nunca trabalhei em outro mercado. Bom, é porque eu sopro muito mesmo, sabe?
Ou eu estou esbarrando? Será que eu passo para outro microfone? Hã? Porque eu falo meio soprado. Tá bom? Tá bom. Bom, e pontuando, gente, não estou aqui somente para a Eliane está aqui se exibindo, mostrando esse monte de projeto. Não. É para mostrar para vocês que sem a tecnologia 3D eu jamais teria conseguido alcançar estes números, né? Mais de 300 clientes no Brasil inteiro, fora do Brasil, porque a tecnologia 3D me levou a lugares que eu nunca imaginei estar, né? E um deles é aqui, né, Teresina, né, que fui convidada para falar um pouquinho aqui para vocês. Então é isso, é acreditar, não ter medo, né, e dar o primeiro passo, tá? Isso que eu quero trazer um pouquinho aqui para vocês. Pode passar. Ai, gente, desculpa, tá? Estou mexendo muito, né? É que eu gesticulo mesmo. Bom, só para contar um pouquinho bem rápido da história, tá? Do 3D, né? Porque pode parecer que o 3D nasceu aí há 10 anos, 20 anos atrás, mas, na verdade, o 3D, deixa eu ver aqui a data, 1963, tá? Já falava-se dos primeiros softwares de modelagem, ok? Fiz uma pesquisa rápida, né? Nem o Ivan, nem o David, que estão aqui, que criaram esse software, imaginaram que fosse alcançar o que hoje a gente está vendo, né? E era mais voltado para empresas e principalmente para a área de cinema, tá? E faltou um, volta um pouquinho. Criaram os primeiros gráficos 3D, tá bom? Só para vocês entenderem, eu fiz um PDF e depois eu vou compartilhar com vocês com todos os links. Assim, eu fui fazer essa palestra, gente, eu sempre pesquiso, eu gosto de ler, gosto de me preparar, né? Como professora, principalmente. E toda hora eu descubro coisas incríveis, né? Então, a internet é realmente, assim, maravilhosa para vocês fazerem as pesquisas. Então, eu deixei todos os links, tá? No meu PDF. E vale a pena. Tem umas coisas muito legais que, olha, que nem eu sabia. Incrível. Bom, aí começa um pouquinho da minha história com 3D, tá? Quem lembra aqui do Toy Story? Tem que perguntar para os mais velhos, né? Mas tem as versões, as 3 últimas versões, 4, se não me engano, né? Quando nasceu o Toy Story, tá? Em 1995, a Disney lançou esse filme e foi um boom, né? Ninguém acreditava que aquilo tinha sido feito com 3D, com tecnologia e animação, principalmente, né? Com a animação 3D. O que é que eu quero mostrar? Ao infinito e além aqui, que era o jargão, né, do personagem, e foi isso mesmo. Depois mudou a história do cinema, tá? Como o 3D, a tecnologia de impressão, está mudando a história do design de joias. E eu coloquei isso aqui porque eu tenho um carinho todo especial pelo surgimento aqui do Cassiopeia. Cassiopeia foi um longa 100% produzido no Brasil. Ninguém deve ter ouvido falar, né? Quem já ouviu falar em Cassiopeia? Porque eu fiz meu primeiro curso de 3D com os produtores da Cassiopeia. Foi lançado em 96, depois do Toy Story. Mas ele é o primeiro longa 100% digital. Porque o Toy Story usou modelos de plastilina, né, barro, sei lá como que fala. Usaram modelos para poder criar. E a Cassiopeia, não. E por que eu coloquei isso aqui? Eu estava um belo dia na minha casa, né, lendo a revista Super Interessante. Eu havia, como eu falei para vocês, meu primeiro contato com o computador foi em 1998. E veio um programa, o CorelDRAW 4. E eu abri aquele computador e fiz, gente, dá para desenhar, dá para fazer um monte de coisas no computador. Eu fazia a mão, aí comecei a brincar e me encantei. Aí comecei a pesquisar mais. Eu gostava muito de ler essa revista, Super Interessante, porque ela era super interessante mesmo. Existe até hoje, tá? Da Abril. E aí me deparo com um anúncio do filme Cassiopeia, que ele estava oferecendo um curso de 3D para quem quisesse participar. Claro, estou aqui, eu tinha acabado de me mudar para São Paulo, né? Eu sou mineira, eu tinha acabado de me mudar para São Paulo, não conhecia ninguém, não tinha celular, mal tinha telefone naquela época, físico, né? Porque em São Paulo demorava a se conseguir o telefone. Falei, vou ver qual é. Achei muito legal. Cheguei lá,
Eles me apresentaram toda a escola, né? Era uma escola feita pelo Clóvis Vieira, que é um premiadíssimo publicitário do Brasil. Tá? Ele foi premiado várias vezes. E aí comecei a fazer o curso que rodava em DOS. O TOPAS, chamava TOPAS, rodava em DOS, não rodava no Windows ainda. Começamos a fazer o curso, gente, aquilo para mim, assim, eu cheguei, eu ficava extasiada, né? Porque não tinha nada a ver com joias, tá? Era um programa de animação, era um curso de animação 3D voltado para personagens, cinema e tudo mais. E ok. E foi um curso razoavelmente longo, e assim, eu só tinha 2 mulheres, eram 25 alunos, só tinha 2 mulheres na turma, eu e mais uma outra pessoa que eu não me lembro mais quem é. Eu fiquei encantada e, na verdade, assim, muitos homens, muita gente muito mais jovem do que eu, garotada e tal, eu era a melhor aluna, ele ficava assim, eu era a melhor aluna disparado, assim, eu peguei aquilo muito rápido, fazia animação, fazia tudo. E foi muito legal essa experiência, né? E falei, vou aplicar isso na joalheria. Logo depois, foi lançado o Windows, né, e saiu em desuso, porque rodava no prompt, não existia mais DOS, né? Essa geração nova não conhece. Aí, passa uma anterior, deixa eu ver. Ah, não, já foi. Certo. E aí começou a minha jornada, né, com o desenho de joias em 3D. A princípio, eu tinha feito aquilo como um hobby, para conhecer, e eu comecei a aplicar no trabalho em 3D para a joalheria. Pode passar. Vou falar rapidamente da história do 3D para impressora 3D, tá? Lá quando surgiu o design gráfico, né, 3D. E aqui é quando surgiu, muitos anos depois, né, vocês estão vendo, em 1984. Esse carinha aqui, que eu não sei, está vivo ainda, tá? É da 3D System, né? Foi a primeira empresa a patentear a tecnologia SLA, que é o que nós usamos hoje para impressora de joias, tá? E aqui é o primeiro sistema, né? Ali são eles ali mostrando, e ele aqui, uma foto mais atual dele, ele patenteou, né, o SLA, e investiu numa empresa para comercializar isso para empresas e depois para o público, né? 3D System, vocês conhecem? Quem conhece? 3D System é uma empresa uma das líderes do mercado, né, de impressora 3D, tá? Não sei se eles estão no Brasil mais, não me lembro. Existia uma impressora. Vamos lá. Um pouquinho de história, né, gente, para situar vocês de onde a gente partiu, né, e onde a gente vai chegar, tá? Desenhar sempre foi uma paixão na minha vida. Desde os 5 anos de idade, eu já desenhava, tá? É um dom, né? Eu falo que o manual tem muito a ver com o talento, né, de desenho mesmo. Então, assim, eu era aquela criança que meu desenho sempre ia para o quadro. Ele era sempre o mais bonito, o mais detalhado. Então, para mim, assim, foi uma transição quase que natural para criar, né? Criar em 3D. Pode passar. Antes de falar um pouquinho do design 3D na joalheria, tá? Eu quero contar para vocês, assim, coloca aí na internet produtos que podem ser impressos em 3D hoje. Isso já é realidade. Isso aqui eu fiz um print do Google, tá? Quando eu coloquei o que você pode imprimir em 3D. Tudo isso aqui que vocês estão vendo, né? Com tecnologia FDM, né? Que é os filamentos, tá? E as nossas tecnologias de impressão mesmo. Essa é a chamada, que o Rodrigo falou um pouquinho, da 4ª revolução industrial. Okay? A forma vai mudar, né? A impressão 3D mudou como as coisas são pensadas, como são produzidas. O antes e o depois, tá? Então a gente é considerada a 4ª revolução. O Rodrigo falou um pouco disso, né? E eu fiquei horas navegando, demorei pra caramba porque eu queria ver tudo que estava aqui. E eles colocam que como está na porta ali do laboratório, né, 4.0, tá? Uma das principais tecnologias é a impressora 3D, impressão 3D. Vou ler. Traz benefícios como redução do custo, melhora do nível de personalização, escalabilidade, tá? Além de possibilitar instrumentos que otimizam a linha de produção.
Então, é um resumo do que é a revolução, a quarta revolução. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, vai estar lá no meu PDF também, falando das 3 revoluções industriais, tá bom? Um pouquinho de história, né? Então, vamos lá. Já é realidade, tá? Se, quando eu comecei a 2000, né, mais ou menos assim, a mexer realmente, são 20, nós estamos falando de 24 anos, ok? Usando 3D, investindo, tá? Porque tudo tem um investimento do seu tempo, de todo o estudo, né? Ok? Eu sempre falo assim nos meus gente, 3D não não vou falar que é fácil, né? Mas hoje é muito mais simples. Imagina, 25 anos atrás, não tinha YouTube, me perguntaram hoje onde eu aprendo isso e nunca mais fiz nenhum outro curso de 3D. Onde pesquisar, não tinha onde estudar, não tinha livro, não tinha, né, nenhuma nomenclatura para a gente aprender. Então, assim que o Topas foi descontinuado, eu conheci o Rhino 1.0, tem até hoje os disquetes, e outros softwares que estavam no mercado, todo mundo despontando, né? O Rhino fez 25 anos, né, gente? Fez esse ano agora, comemorou 25 anos de rinoceros. Tá? E por isso que eu acabei optando, né? Fiz alguns testes em alguns softwares e optei a usar o Rhino porque hoje é realmente o programa mais utilizado para produto em geral, tá? Não estou falando só de joias, é um dos softwares mais utilizados para produto. Porque ele foi criado para produto, ele não tinha essa veia de animação ou de modelagem orgânica, né? Que hoje eles estão trazendo isso, eu vou mostrar um pouquinho. Era para produzir, né? Para produzir série, né? Que precisava de medida, e tudo isso era pensado. Aqui, ó, do F. Exatamente. Aqui do SESI, do Senai. Olha, gente, tá ali as amostras. Então, assim, dá para imprimir tudo, né? Esse é o filamento, né? FDM, né? Que eles falam, é o filamento. É incrível. E aqui é uma pesquisa que eu fiz sobre quanto do mercado de 3D vai alcançar até 2030. Não sou eu que estou falando, não, tá? 105 bilhões. Olha este número, tá? Se vocês navegarem na internet, vocês vão ver as pessoas fabricando tudo. Então, é assim, a quarta revolução é personalização e você fabricar. Mudou a forma de produzir, né? Produzir em alta escala. Produzir em escala, porém personalizado. Okay? Em 2022, foi estimado o mercado de 18 bilhões, com um crescimento de 24% de 2023 a 2030. Essa empresa é uma empresa especializada de pesquisa, tá? De acordo com o Fortune Business Insights, que soluções completas e pesquisa para ajudar líderes de empresas a tomar decisões. Uma empresa especializada nisso, ok? Então, existem essas empresas, gente. Não nasce assim, não, né, da cabeça do CEO, não. Bom, essa reportagem especial me chamou muita atenção. Nem vou colocar, coloquei alguns exemplos que eu achei mais legais, tá? Já é realidade. Volta, por favor, tem um vídeo aí. Separei alguns exemplos bem rápidos, né? Porque eu quero mais falar, obviamente, da solução 3D do 3D da joalheria. Isso é uma impressora de casas, tá? Isso já é realidade. Nos Estados Unidos tem um condomínio que 20 casas foram construídas com tecnologia 3D de impressão, de projeto. Volta um pouquinho. E aqui, não sei se está dando para vocês visualizarem. Ó, aqui, né, lógico que tem todo o detalhamento à paz. Aqui é a impressora de altíssima, né, escala, fazendo. Lógico que o grande desafio das impressoras hoje são os materiais, e por isso que está surgindo infinitos materiais. Flexível, né, cimento, imagino que seja essa fórmula, porque a tecnologia da impressora já está resolvida, né? Agora, depois que descobriram, está resolvida. O grande desafio são os materiais. Acho que não passou todo. E o que eu mais achei legal na impressora de casa é que não é voltado para mercado de luxo, tá? É voltado para casas de para atender população de carentes, né? Porque baixo custo, rapidez e pouco desperdício. Tá? Então, a gente entra nessa pegada de não ter desperdício de material, de mão de obra, de tempo, né?
Então, uma casa dessa pode ser construída em 4 meses, tá? Com todos esses detalhes. E aí vocês vão vendo que tem, né, monitorado pelas pessoas e tudo mais. Tem N vídeos, tá? Essa das 20 casas falou até o valor, 270 mil. 270 mil dólares, uma casa de 4 quartos, 4 quartos, 2 banheiros. Incrível. Aí, é lógico, a aplicação na medicina, né? Quem já foi lá usar o aparelho, né? O Invisalign, não sei se alguém usa, né? Hoje você já tem um escaneamento, eu sei porque eu fiz, o meu dentista já usa esse escaneamento bucal mesmo, não do modelo, tá? Escaneia, aí eles mostram, inclusive, a mordida errada ou certa e faz sob medida os aparelhos para fazer as correções. Então, na odontologia já está muito avançado, tá? Muito avançado mesmo. E mostra ali, né? E depois ele me manda meus moldes, né? Dos dentes e tal. Então, é uma realidade, assim, do nosso dia a dia, né? E acessível. É uma coisa que se tornou acessível em termos de custo, tá? Aqui é essa empresa que faz próteses personalizadas, com design, né? Com a pessoa escolhe, tá? O esportista, o atleta, faz com desenho, com tema, material extremamente leve, flexível e adaptável a cada pessoa. Isso da prótese é o mais legal. Eu não sei se vocês já viram, né, as pessoas usando aquelas próteses antigas, machuca, não tem ajuste correto, né? É pesado, era madeira, né? Eu acho que antigamente. Então imagina a leveza que isso hoje tem e a beleza, né? É bonito, né? É uma coisa muito bonita. Graças ao nosso amigo 3D aí, tá? Eu separei só dois exemplos bem rapidinhos de vídeo, que é uma designer que eu acompanho há muitos anos, o trabalho dela. É uma menina super jovem, chama Iris Van Herper, que utilizou a tecnologia 3D para criar, e ela ficou extremamente famosa, é holandesa, né? Extremamente famosa, onde ela... Isso é que é legal, que assim como na joalheria, esse artesanato, tá? Mesclar a mão de obra, ó, desenhado no rinoceros. Fiz questão de mostrar o rinoceros que apareceu ali, tá? Utilizou a alta costura, né? Você viu que ela imprimiu, tá? Nessa impressora especial da Stratasys, também é uma grande líder de mercado. Estão fazendo ali todo um trabalho manual, né? A gente não vai deixar de utilizar, não vai deixar de ter as costureiras, a bordadeira, tá? Não vai deixar, vai agregar. É uma ferramenta a mais e ela faz esses vestidos maravilhosos. Também é 3D, esse detalhe, esse que vocês estão vendo aqui. E mesclou, né, com a mão de obra ali da costureira, da bordadeira, para fazer diferente, né? Diferente. Ela usou um tecido 3D aplicado. Esse eu fiz questão de mostrar que quando a Adidas, né, ou a Dior... volta, por favor. Esses dois modelos eu quis mostrar. Por quê? Vocês vão ver o que o CEO da Adidas vai falar, né? Que ele fala que começou o projeto com a ideia do artesanato do futuro, né? Esse é o artesanato do futuro. Utilizando o 3D para produzir em escala. Que ele nem acreditava que eles, né, que seriam mais personalizados, que não iriam fazer tantos pares de tênis impressos 1 a 1, tá? A sola é impressa nessa empresa, chama Carbon. Ele descobriu essa questão do líquido, está explicando aqui, e que iria oferecer possibilidades ilimitadas para as ideias. Olha que legal. Também foi projetado no rinoceros. Grasshopper, na verdade, tá? Aí eles fazem todo o teste, né? E viu de forma fascinante, né, que as pessoas iriam consumir e adaptável ao calçado, ao pé, né? É incrível. Eu amo. Tem um tênis desse. Eu tive que comprar, né? Um tênis desse. Não teve como. Eu tenho 2 dele, na verdade. Volta mais um pouquinho, que tem um vídeo aqui da Dior, tá? Esse é bem recente, da Dior, né? Que a mensagem que eles querem dar, gente, marcas como a Adidas e a Dior estão interessadas no artesanato digital, vamos falar assim, né? Personalização, que aí já chega bem parecido com a nossa joalheria, né? Essa coisa do diferente, do inusitado, do único. Isso é uma tendência global, né, das pessoas
querem coisas únicas, né? Que parece que ninguém mais tem, só você, tá? Então, se empresas como a Adidas e a Dior estão fazendo isso, é um tênis todo produzido, esse aqui inclusive não foi só a sola, né? O solado, a sola, foi a parte de cima também, é um tênis masculino, um sapato, produzido em 3D. O Gustavo é que vai poder dizer, né, Gustavo? Você viu que é impressa dentro de um gesso, né? Eu não sei exatamente essa tecnologia, qual que é. Mas tem lá no link tem, tá? Vamos lá, né? Então, assim, o que eu quero mostrar para vocês é esta mensagem, tá? Assim, empresas grandes. Tecnologia 3D não nasceu no pequeno, né, gente? A impressora 3D não nasceu lá no pequenininho, fundo de quintal, tendo uma ideia, né? Isso nasceu nas grandes empresas, da necessidade das grandes empresas, que tem a empresa que faz pesquisa com 10 anos de antecedência, né? Não é a nossa pesquisa. Tem empresas como essa que eu passei, são especializadas em tendências de mercado, não de moda, de mercado, tá? Observa o que está nas ruas, observa o que os jovens estão usando, as tatuagens que antes era marginalizado, hoje não é mais, né? Então, são tendências de mercado. E, complementando um pouco o que o Rodrigo falou, né, a gente precisa estar antenado a essas tendências. Entender o público, né, do nosso mercado, que é considerado um mercado, obviamente, né, de luxo, tá? Aqui é uma realidade, né, do que você vai imprimir hoje. Acho que não vai passar esse vídeo, né? Vamos pular. Passou? Vê se vai passar. Volta por favor. Essa menina é uma do TikTok que a gente achou, eu achei muito legal o que ela falou. Vamos ver se vai passar. Hã? Não tá, não, mas acho que... Então, assim, como que isso veio para o dia a dia das pessoas, né? Há 25 anos atrás, ninguém falava em... eu vou imprimir uma... Vamos ver o que ela vai imprimir, né? Uma roupa, um acessório, uma luminária. Ela começou organizando a casa dela, tá? E virou um negócio, né? Porque ela... Tudo que eu posso imprimir numa impressora, que não é de filamento essa, tá? Não é uma impressora de SLA, né? Uma impressora que você vai comprar aí hoje por R$3.000. Uns R$3.000. Então, uma pessoa que não é designer, né? Que é uma dona de casa... E isso vai se tornar realidade, tá? Lembra o número lá, né? Quantos milhões? 109 bilhões, tá? E não vai crescer só na indústria, vai crescer no varejo, né? Vamos dizer assim. Então, é isso aí. Vamos pensar o que a gente vai imprimir hoje, então? Vamos começar agora, hein? O que vocês querem imprimir hoje? O que vocês querem saber? O que vocês querem aprender? Joia. Joia. Olha isso aí, né? São alguns projetos lá da minha empresa, onde você tem o desenho, a impressora 3D, tornando isso realidade, joias únicas, joia em escala, tudo que você pensar, né? Na joalheria hoje é possível, ok? Então, alguns dos meus 300 coleções fabricadas, tá, gente? Fabricou. Cada coleção dessa tinha, em média, 30 modelos. Eu tenho 20.000 arquivos em 3D. Eu brigo assim, eu sou a única pessoa que estou na empresa desde que ela começou, né? Então, preciso de alguma coisa, eu tenho que lembrar. A cliente me liga assim, você lembra daquela coleção? Aquela de 15 anos atrás? Tá aqui no meu HD, né? Porque antigamente não era nuvem, né? Aí eu vou lá, espera aí que eu tenho que procurar, porque eu tenho que lembrar do cliente, né? Eu tenho uma memória muito boa. E eu lembro assim, essa coleção, né? Que foi isso e tal. É assim, né? Então a gente se torna parceiro, né? A gente torna, como vocês se tornam parceiros dos clientes de vocês, né? Eu me tornei dos meus. E esse trabalho voltado para a indústria, para entender o que é possível de se fazer, e para isso tem que saber processo, né? Espessura, tudo isso que eu ensino, estou sempre compartilhando, né? Com os meus alunos, os meus livros e tudo mais. Vamos lá. Agora, falei um pouquinho da minha história, de quando eu comecei mesmo, né, gente? Quando eu estava fazendo bijuterias para feira hippie, gente, era meio hippie mesmo, sabe? Era hippie. Era bijuteria, feira hippie, torcendo arame, amassando metal. Minas tem muitas pedras, né? A gente usava muitas pedras, era latão, né? Eu tinha banho, tá? Eu tinha um banho, naquela época ainda pode usar níquel. Podia usar níquel, né? Então a gente colocava um níquel ali para dar brilho. Faltava funcionário, quem ia amarrar as peças?
Eliane Marra. Só eu que sabia banhar. Se o meu funcionário do banho faltasse, eu estava lá, né? Então, assim, mostrar para vocês que a gente não chega, né? A vida da gente tem um caminho, né, a seguir. E são etapas, né? Não posso contar todas as minhas histórias aqui, porque foram muitas histórias. Fala que eu vou escrever um livro só de cases dos clientes, né? Omitindo o nome deles, tá? Bom, então eu comecei assim, né? Lá com o Topas, tá? Essa foi a primeira coleção que eu fiz, foi numa feira que não chamava Tecnogold, foi no Expo Center Norte, não me lembro como é que... Esqueci o nome dessa feira. Hã? Quem falou? Alguém lembra? Uma feira que lá em São Paulo, né? Que é parecida com a Tecnogold, só que tinha joias também. Você lembra da Renoche, Gustavo? Você chegou a conhecer, não, né? Era da sua época, não? Como que chamava? Tinha maquinário, mas era de folhados. Não, mas tinha joia. Tinha, foi uma feira umas 2 vezes. Foi uma, né? Então eu lancei pela primeira vez essa coleção, né? Esse aqui era o desenho do Topas, gente. Olha como que era simples, né? E já impressionava, né? As pessoas, nossa, que legal, né? Meio plástico ali, né? Não tinha um renderizador próprio para joias, tá? Era um programa adaptado. Essa coleção foi a primeira coleção que eu fiz para Vivara, muitos anos atrás. Eu não tenho certeza da data, 2000, 2002, não me lembro. Ainda foi feita no Topas, tá? A Vivara não usava 3D. A primeira vez que eles viram 3D foi comigo, nesse projeto, que foi executado manualmente pela Digiust lá, né? A empresa da Digiust, que a Roseli conhece. E tinha essa limitação. Tá vendo que eu não colocava garrinha, né? Não tinha caixinha. Porque, na verdade, eu só aprendi técnicas mesmo de joalheria depois que eu comecei o 3D. Porque a mão, né, por mais que realmente, né, a gente tem designers bons, as crianças, eu também não sabia, sabe? Eu não sabia quantas pedrinhas cabia em cada fileira dessa, eu não sabia qual a espessura da chapa. Então, assim, agradeço muito aos clientes, né, que tiveram paciência de me ensinar, e eu fui aprendendo junto com eles a usar a tecnologia 3D. Porque também, ele não era um software para desenho de joias. Então, não tinha garrinha pronta, entendeu? Eu tinha que pôr ali uma a uma, né? Nesse eu migrei para o Rhinoceros, tá? Esse foi exatamente o primeiro desenho que eu fiz no Rhinoceros. Eu tenho esse brinco até hoje. Foi feito à mão. O desenho foi em 3D, mas foi modelado ainda manualmente, tá? Então foi o meu primeiro contato com o Rhinoceros e nunca mais eu larguei, né? De utilizar, tá? Ai, que legal, né? As crianças aí. Bom, deixa eu só ver aqui, se não faltou nada. Bom, 24 anos depois, né? Estou aqui, tá, gente? 24 mais ou menos, né? A mensagem que eu quero passar é que tudo tem um começo, né? Eu ouço muito a minha audiência no YouTube, no Instagram. Ah, Eliane, por onde eu começo? Gente, alguém conhece uma outra forma de começar que não é pelo início? Acho que não, né? Então, não existe atalhos, tá? Mas não tem outra forma de aprender, de começar e de usar tecnologias. Primeiro, você tem que acreditar que vai ser a solução do seu negócio, que você vai mudar o rumo, né? E vai transformar a sua vida e o seu negócio. Primeira coisa, eu acredito, eu preciso disto, né? E aí, se dedicar a buscar, tá? O que eu falo vocês não vão precisar desses 24 anos, né? Porque hoje você tem... Em muito menos tempo, você vai conseguir aprender, vai conseguir imprimir, fazer os seus desenhos, porque hoje você tem atalhos, né? Que são os cursos, que é o YouTube, onde tem um monte de vídeo, software gratuitos, né? Tem um monte de coisas que vão facilitar. Eu aprendi no Help do Rhino, para fazer desenho de joias no Help do Rhino, né? Porque eu não tinha onde aprender, tá? Então, assim, foram muitas e muitas horas de dedicação. A gente não chegou até aqui sem estudar, sem dedicar. Até hoje eu continuo estudando. Porque o software é atualizado, eu tenho que estudar, tenho que aprender mais, tá? E aí, por isso que eu sou uma Rhino Lovers, que o Rodrigo falou que agora está usando esse termo, então eu posso usar. É uma parceria de muitos anos com a Rhinoceros, né? Tem vários softwares, né? Eu vou falar um pouquinho dos softwares assim. Blender, tá? Que eu nem coloquei aqui, que é um software gratuito, tá? E, inclusive tem um render incrível. O Rodrigo falou do 360, o Fusion, mas
É um software grátis, tá? Não é para joias, é para tudo. E tem animação, né? Tem um aluno que está usando, muito bom. Então, eu quero começar a usar um software e não quero ter um custo, tá? Mas, sem dúvida alguma, o Rhinoceros é o software mais usado do mundo para desenhar joias. Eu sei, né? Porque eu tenho uma parceria enorme com a Rhinoceros, né? O Bob McNeil só esteve no Brasil uma única vez no lançamento do meu livro. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo e ele falou, realmente, assim, Helena, você é muito conhecida porque você usa o software de uma forma diferente, né? E eu falo assim, gente, eu fui a primeira a usar, mas a tecnologia estava aí, alguém ia desabrochar, né? Eu fui a primeira a acreditar, a investir e fazer as coisas com paixão, né? Eu amo o que eu faço e fiz esse trabalho junto da indústria, que foi importantíssimo para o setor, levar, né, treinar pessoas para que elas pudessem ter, né, acesso ao que eu tive, tá? E eu acho que eu estou aqui para fazer atalhos na vida de vocês, né? Para que vocês possam aprender mais rápido e errar menos, né? Bom, vou falar um pouquinho de um briefing, tá? Eu não... Acho que a Lorena vai falar um pouco dessa parte da coleção. Eu só quero que vocês entendam onde tudo começa, né? Eu sou designer de formação também, né? Uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida é criar, tá? E a criatividade está na minha vida como um todo, no meu dia a dia, na minha casa, nas minhas coisas, em tudo que eu faço. Então, é óbvio que a gente tem, né, um método para criar. As pessoas falam, Helena, mas eu aprendi 3D, mas eu não sei criar. Não. Todo mundo sabe, né? Existem técnicas para aprender a tirar o melhor proveito do software e da ferramenta. Então, existem técnicas para você aprender a criar. Tem as pessoas... Hoje não tem mais essa coisa de insight, né, gente? Estou em casa, debaixo do chuveiro e estou fazendo um insight de uma joia. Uma joia maravilhosa. Não existe isso. É trabalho árduo, constante, persistente, né? Errando, como qualquer outra profissão, tá? Então, o aprendizado do 3D é a mesma coisa, né? Assim como você aprendeu a dirigir, aprendeu inglês, aprendeu alguma coisa na sua vida, é a mesma forma, tá? Não tem mistério. Estudar e se dedicar. Então, eu fiz aqui como se fosse assim eu simulei, tá? É desse anel que eu estou usando, que é uma coisa que eu amo, falar um pouco do processo criativo. O 3D, você tem possibilidades muito infinitas. Então, me perguntam, você era mais criativa antes? Era depois? O desenho à mão não te faz falta? Eu rabisco, eu faço algumas ideias manuais para mim, tá? Mas na hora de executar e de apresentar o projeto, teve até um cliente que falou assim, pode trazer o desenho à mão, né, que a gente aprova aqui, depois você faz o 3D. Eu falei, não, minha proposta é o 3D, né? Então, eu não apresento nenhum projeto meu manualmente, tá? São todos feitos no computador. Então, tudo começa com um briefing, né, uma pesquisa, que Lorena vai falar melhor do que eu nisso, né? Que é público-alvo, conceito, custo de produção, valor de venda, metal, vai ter pedras, não vai ter, qual o peso, qual o valor qual que é meu público, é uma joia mais barata, é uma joia mais cara, independente de se você tem um cliente de varejo ou se você tem um cliente de indústria, tá? Independente se você tem uma marca ou você vai atender um cliente, como ela deu o exemplo do casal lá de noivos, ok? Mas você tem um briefing, você tem que bater uma conversa ali com o seu cliente e entender as expectativas. E hoje, nas redes sociais, você não pode errar, né, gente? A rede está ali te vigiando, né? Você tem um vigia o tempo todo, né? Então, você tem que ter esse briefing, tá? Seja você uma indústria, seja você um Urives, um designer, tem que ter um briefing, né? Para você entender o que o seu cliente deseja, tá? Então, não adianta o cliente me pedir uma coleção de 5 gramas, as peças, e eu chego lá com joias de 20 gramas, com 200 brilhantes e tudo. Eu entendi o briefing errado, né? E eu tenho, assim, para mim, um grande acerto, né? Eu tenho clientes que já fizeram 15 coleções comigo. Então, assim, isso é legal, porque eu sei que meu trabalho vende. Ele volta, né? Se ele volta é porque eu estou vendendo para aquele cliente. O acerto 100% eu acho difícil, seria ótimo. É um mundo perfeito, né? Mas tem vários fatores que realmente não permite que a gente, né, como designer, acerte 100%. Eu adoraria. Mas, pela experiência, né, eu tenho, para mim, esse acerto é um acerto
bom, né? Se você está acertando 50%, já é bom, tá? Então, aqui, por exemplo, eu peguei esse briefing, eu faço uma pesquisa, usei que eu amo esse matemático, essa ideia do quadrado perfeito, de toda a história que tem matemática, né? E design é matemática. Design é matemática. 3D, tudo é matemática, né, gente? Não é outra coisa. Essa é uma espiral de Fibonacci, né, o italiano que criou. E aí ele, vários estudos depois, que tem a natureza, se repete, que o Leonardo da Vinci usou aqui na Mona Lisa. É muito interessante, vale a pena ler um pouquinho. Sair do lugar comum, né? Porque a gente buscar inspirações em tudo que a gente tem, né? No seu dia a dia, no estudo, na história, na vivência. Isso é que o design é para construir projetos, né? Como eu trabalho muito com coleção, haja ideia, haja pesquisa, tá? Porque uma coleção, ela nunca tem menos de 15 peças, né? Não é uma unidade, sabe? É sempre uma coleção grande, com muitos projetos, muitos desenhos que precisam dar certo, que precisa ser produzido, e N fatores que a gente tem que observar antes de criar, tá? E o 3D realmente é um atalho, tá? Então, eu fiz essa pesquisa, achei super legal. O meu briefing tem que ser uma joia diferente, com um preço, um valor agregado alto, tá? E que não poderia ser feito no processo manual, né? Teria que ser feito no processo 3D, tá? Então, essa foi a ideia desta joia. Agora que vai começar a mágica, então, né? Depois de feita a inspiração, definido quanto que eu quero gastar, quanto tem a coleção, se é ouro, se é prata, se é folheados, né? Eu vou começar a trabalhar. E aí a gente começa as experimentações, tá? Eu fiz um simulado aqui como se fosse um desenho manual, né? Para vocês entenderem, tá? Aqui começa o aramado, vai ser fio redondo, vai ser quadrado, vai ter pedra, vai ser vazado. Mas eu estou testando e ficou muito pesado, o cliente não gostou, está muito alto. O 3D te permite essa experimentação fácil, né? O primeiro desenho, você vai ali quebrar a cabeça, mas depois, ele pediu mais baixinho. Eu quero fio mais fino, né? O Chiquinho mesmo falou, tá grosso, a gente pode fazer mais fininho? Pode. Mas se fizer mais fino, o cliente pediu um anel de 15 gramas. Se eu fizer mais fino, vai pesar só 8. Então, eu vou lá e vou dar uma engrossada. Será que essa distância é suficiente para sair no processo de fundição? Tudo isso a gente tem que pensar, tá? Medida por medida. Então, esse é o processo mais elaborado, né? Não é, joguei ali de qualquer jeito, tá? Eu nem sei mais criar sem medida, gente, não sei. Tudo para mim tem proporção, eu tenho que colocar a medida. Minhas funcionárias brincam que eu tenho um régua no olho. Eu chego assim, tá errado, tô vendo daqui. E é verdade, né, Pri? Outro dia, ela estava desenhando, eu falei, o cliente pediu qual aro? 15? Mas esse aro aí não é 15. Ela falou, mas você nem mediu e já sabe que o aro não é 15? Só de olhar o grid, né, do rinoceros, eu falei, só de olhar daqui estou vendo que não é essa medida. Então, você pode fazer toda essa experimentação e essa análise durante o processo. Não preciso esperar chegar lá no final para descobrir que o aro do meu anel estava errado, né? E esse é uma das vantagens, tá? Eu escolhi esse anel por um motivo, eu vou explicar, tá bom? Uma das vantagens, uma das milhares, que nem vou colocar todas, tá? Do 3D, tá bom? Vamos lá. Aí, defini o briefing aqui com o meu cliente, né? Eu sempre faço uma primeira prévia, meus croquis são todos 3D digitais, então eu faço ali 5, 6 simulações para o cliente e parto para fazer o desenho, né? Aqui já existe o desenho, então já tem meio caminho andado, né? Se o cliente já gosta desse, já está pronto, tá? Para o projeto de execução, pode mudar. Vê se vai rodar o vídeo. Aí eu fiz uma prévia do rinoceros, se der um tempinho a gente vai mostrar aqui, né, ao vivo. Esse é o programa, quem conhece? Quem conhece o rinoceros já? A tela? Ninguém conhece rinoceros? Porque, olha quantos alunos eu botei aqui. É o programa que pode assustar, né? Primeira, assim, a princípio, porque tem 1.500 ferramentas, tá? O Rinoceros não é um software de desenho só para joias, é para tudo, né? E aí você vai criando, usando as ferramentas e
e modificando, e olhando. Não, esse fio não ficou muito legal, esse ficou meio grosso, ficou fino, eu preciso de ter essa estrutura, né? Basicamente, gente, é um anel de fios, né? É uma joia complexa com uma ferramenta única, tá? Olha que legal, né? E é isso que eu gosto de ensinar para os alunos. Você não precisa de ferramentas complexas para fazer joias complexas. Com ferramentas simples, você faz joias complexas, tá? Assim como na bancada, né? Eu acredito. Aí você vai desenhando, vai modificando o tamanho, né? Vai olhando, aí você tem toda essa visualização, que não é uma visualização de metal ainda, tá? Mas o programa permite já nascer douradinho, ouro, prata e tal, né? Então, fiz o desenho, tecnicamente correto, vamos partir para a próxima etapa. Dentro da ferramenta, então, a gente tem aí como a precisão na execução, né? E esse próximo, fácil percepção de erros, tá? Tem diversas ferramentas, né? Que eu acho que poucas pessoas conhecem o Rhinoceros como eu conheço, né? Modéstia à parte. Diversas ferramentas de análise para saber se tem negativo. Traz aí, vou mostrar. Para saber se tem negativo, se vai injetar. Deixa um pouquinho, volta um pouquinho, por favor. Essa é uma das ferramentas novas do Rhino 8, tá? É uma ferramenta de análise. Olha que ele faz a fatia, tá vendo? Ele vai fatiado. E aqui eu posso vir e medir com a ferramenta de distância cada pedacinho desse para saber se está certo, se não está, se ficou legal, se vai ter negativo na hora da impressão. E vai, né? Eu vou mostrar por quê, tá? E todo esse desenho, que eu não quero fazer em partes, é um anel que o cliente falou, não quero, ninguém vai me copiar esse anel, só se tiver o arquivo, né? Então eu quero um anel diferente, conceitual e que seja inédito e não seja fácil de produzir, tá? Que é coisa, né? Eu falo assim, a gente não pode buscar o fácil, a gente tem que sair um pouquinho da nossa zona de conforto, concordam? Por quê? Fazer o fácil é fácil, né? Aí todo mundo faz, tá? Quer fazer joia diferente? Tem que fazer todo esse, né, trabalho, buscar e pesquisar. Gente, hoje na internet, com o Pinterest, com o Google, tá difícil demais ser inédito. Difícil demais ser inédito. Quando o cliente me passa uma ideia, ele fala assim, nossa, Helena, mas eu vou fazer 100 modelos com você, para pedir desconto. Caramba, 100 vezes mais difícil esse projeto, né? Não é porque não é pão na padaria que sai toda hora e quanto mais eu faço, mais barato fica, né, gente? Não é. Por quê? Mais ideias, mais tem que quebrar a cabeça, mais eu tenho que entender o que o cliente precisa. Então, não é... Quanto mais... Eu nem gosto de fazer coleções muito grandes. As coleções começam com um número menor de joias, depois a gente vai aumentando se o cliente pedir. Bom, tem novas ferramentas no Rhinoceros de análise fantásticas, tá? Análise, fatiamento, incríveis. Então, assim, já é uma ferramenta mais avançada, mas que não é, tá? Porque é importante para quem vai ter a impressora, vai imprimir, saber como usar essa ferramenta, para não chegar lá no final e não imprimir, ter um arquivo que não soldou, essas coisas que podem acontecer, né? Pronto, então, estou falando das vantagens, mostrando esse desenho como exemplo. Eu não pus vários, tá? Estou falando para vocês, eu venho conhecer mais meu trabalho lá no YouTube, no Instagram, portfólios e portfólios de projetos, tá? Desenho técnico, que é muito importante, né? As pessoas desmerecem. Eu fiz parte do projeto da BNT, que o Rodrigo falou, né? Foi um projeto de 2 anos, para a gente trazer algumas normas técnicas para o nosso setor. Ela não é obrigatória, tá? Ela é compulsória, né? Não é obrigado a usar, porque você vai pôr um anel, o seu dedo não vai cair. Então, não é obrigatória a BNT da joalheria. Mas foi muito importante esse trabalho, aprendi pra caramba, nossa, acho que todo mundo aprendeu, porque as pessoas ainda não, mesmo fazendo 3D, a importância desse desenho técnico, né? Gente, o Rhino gera isso aqui automático, tá? Quando eu tenho 3D, eu não preciso desenhar linha por linha. Ele gera com uma ferramenta automaticamente. Então, já tem aí um fator muito de rapidez. Aí você pode criar a sua ficha técnica, o seu logo, com a sua marca, tamanho de letra, fonte, totalmente personalizável. Mas é o projeto, para mim é a ficha, dentro da minha empresa, qualquer desenho que entra tem uma ficha interna, tem uma ficha técnica interna. Se o cliente chega com desenho à mão, eu faço uma ficha interna, porque as meninas ainda não sabem, né, as funcionárias são,
Ó, aqui você vai pôr tanto de medida, tá, a garrinha tal tamanho, vai caber tal pedra e tal, tal. É uma ficha para nortear o projeto até o final. E eu acho que muitas empresas desconsideram a importância do detalhamento técnico em um projeto, ok? Mesmo você tendo o arquivo em 3D. Precisa de acompanhar, né? Lorena deve concordar comigo, né? Independente de ser feito à mão ou no computador, né? Precisa ter a ficha técnica. E o Rhino faz isso em várias vistas. Essa vista que eu estou mostrando, que vocês podem criar 20 diferentes, se vocês quiserem, em todas as cores, tamanhos, infinito. Infinito e além, tá? Como diz lá o nosso amigo. Aqui eu fiz é muito legal, prever custos. Nessa etapa do projeto, ou assim que você começa, você já tem ali um briefing, certo? O cliente vai falar para mim, olha, esse anel tem que... eu ouço isso todo dia. Esse anel não pode passar de 15 gramas. Esse brinco precisa pesar 5 gramas o par. Já começa o brinco. E é importante a gente saber isso, porque isso vai... Vou falar, se você quer um brinco de 5 gramas o par, eu não posso fazer uma chapa, né, gente? Não vai dar. Tem vazado, tem recorte, tem desenho e tem volume. E a impressora 3D e o desenho 3D possibilitou a gente ter isso aqui muito mais leve, né? As joias ficaram muito mais leves. Como diz o Chiquinho, né? Daqui a pouco você vai jogar para o alto e vai voar. Dessas 300 coleções, gente, 250 foram leves, tá? Não foi as pesadas. Eu adoraria. Me dê 20 gramas de ouro, 1000 brilhantes, que eu vou fazer uma joia maravilhosa, tá? Mas 5 gramas... E, aliás, as coleções mais leves são as mais difíceis. Não são as mais fáceis. Né? Dá muito ouro. Fiz a sandália lá de meio quilo de ouro, maravilhosa. Meio quilo de ouro, uma sandália, né? Dos concursos. Mas, te dá pouco ouro, pouca prata, mais criatividade, tá? E como que eu vou ser mais criativo? Estudando, buscando a história, buscando a natureza, inspiração, bagagem, tá? Não existe insight. Para criar, você precisa ter cultura, bagagem, conhecimento, né? Não existe insight, ok? Então, muito importante. Então, eu fiz um exemplo, não sei nem se está muito real, eu olhei a cotação do ouro ontem, 384. Tô certa ou tô errada? Olhei na internet, tá, gente? Porque como eu não fabrico, né, eu faço as cotações, o cliente me passa, eu passo para ele. Então, oi? Então, um exemplo, tá? Esse anel, a gente tem lá no programa o volume absoluto, matemática, tá? Não foi o Rhinoceros que criou, não, foi os matemáticos. Quando eu tenho um volume e eu tenho a densidade do material, eu vou saber quanto vai pesar. Se eu sei a densidade do chocolate belga, quanto vai pesar meu anel em chocolate belga? Só ir lá e fazer a conta, tá? Tabela científica lá da internet. Então, esse anel pesou volume, depois de tudo soldado e tal, 1.298 milímetros cúbicos, tá? O custo do metal é 18K, deu 5.766 de matéria-prima, ouro 18. Eu pus a pérola negra, chutei aqui, que eu não sei quanto tá, mais a pérola. E a impressão, que ficou errada aqui, Gustavo, 65, uma, tá? No processo que eu vou mostrar para vocês. Né? Aqui, tá? Já vou falar disso aqui daqui a pouquinho, o Gustavo vai falar mais também. Então, que é a tecnologia de... Por que eu escolhi essa joia do início ao fim, tá? É uma joia que vai ficar muito mais bem feita e acabada com a impressora que imprime a cera e vai direto para a fundição, onde você vai pular N etapas, já vou falar disso. Mão de obra, eu pus ponto 25, não sei quanto o mercado está cobrando exatamente, né? Ponto 25 do fino. Mais ou menos isso? Vocês cobram? Para produzir de atacado, né? Para vender no varejo, tá? Deu um total aqui de 9 mil e eu pus 2,5 de margem para venda. Tá bom? Só tem um problema. Você não pôs a criação. E a criação tem valor. Exatamente. Não está tudo aqui, a mão de obra, polimento. Verdade. Olha aí, esqueci a parte mais importante. O anel é meu, eu esqueci da minha mão de obra, das minhas horas. Eu vou encomendar uma coleção inteirinha com você. Olha que mancada, verdade, gente, tem que colocar o nosso trabalho aqui, tá? Quando o Urives faz manual, né, as horas de trabalho dele, tá? É um erro até comum, né? O Urives às vezes vai fazer uma peça, uma joia manual, te dá um preço chutado, te cobro R$500, né? Na verdade, você tem que olhar quanto vale a minha hora. Eu gastei 10 horas para fazer uma.
né? Então, assim, coleção, a gente trabalha com um projeto fechado, tá? Então, varia muito de valor, né? De quanto vai ter de pedra, se é ouro. Infelizmente, assim, prata e folhado dá o mesmo trabalho, mas a gente não consegue cobrar o mesmo valor do ouro, né? E as coleções de folhado são gigantes, sempre, tá? Dá o mesmo trabalho. Acabei de fazer uma agora. Isso. Então, faltou meu trabalho, mas que eu não vou falar o valor aqui. Super importante. O desenvolvimento do protótipo, quando tem borracha, tá? Aí os custos da sua empresa, né? Eu não sei quais são todos os custos. Água, luz, funcionário, eu dei uma chutada aqui, só para você entender que se você tem todo o custo do seu projeto, da sua empresa, você vai saber o custo do metal, do diamante, do peso, né? Os quilates das pedras, tá? O programa dá tudo isso, né? Então, eu não precisei fabricar essa joia para entender que eu posso vender ela por 23, 30 mil, 40 mil, que seja, né? O Antônio Bernardo vai pôr 100 mil. A Dior vai pôr 200. Então, tem a marca agregada, né? Aqui eu só pus um valor de fabricação chutado mesmo, assim, mais ou menos o que a gente tem ideia de que... O cliente sempre passa para mim, tá? Ah, Helena, eu tenho isso e isso. Ele passa normalmente o valor que ele quer de custo. Eu falo, essa peça pode pesar 20 gramas de ouro, você pode usar 30 brilhantes, pode usar uma pérola negra, tá? Mais ou menos isso que eu me preocupo no meu briefing, né? Aí o restante de custo é com a empresa, tá? Pode passar. Então, aí, não precisei fabricar para ter o custo da minha joia. Real visualização da joia antes dela ficar pronta, tá? Deixa eu ver se vai rodar, são 2 vídeos. Aí embaixo, ó, passou. Ai, desculpa. Isso, esse é o desenho 3D. Aqui eu tirei essa foto no estúdiozinho que eu tenho lá. É o anel que eu estou na mão. Olha que legal, vocês estão percebendo? Vocês estão percebendo que esse anel, ele tem todo um detalhe embaixo? Depois a gente tem aqui, vocês vão poder ver, tá? E foi de propósito, né? Porque eu queria que fosse uma espiral, né? Contínua e que não pudesse ser reproduzido com borrachas, tá? Que tivesse que ser impresso em 3D, peça a peça, né? Então ali é o desenho 3D. Volta um pouquinho só para eu mostrar um detalhe muito legal. Gente, esse é o render do Rhinoceros 8, tá? Você não precisa de nenhum outro software, mas não sei se você já ouviu falar do Quixote, do Blender, do V-Ray. Isso é do Rhino, animação do Rhino. Só dele, do Rhinoceros. A visualização do 8. Aqui a foto da joia, né? O render está bem melhor. Tá? Então, tá incrível. É realmente assim, o custo-benefício do software é muito bom, né? Então, eu nem vou falar de outros softwares que eu não conheço bem. Eu já usei outros. Eu uso outros para renderização. Mas o Rhino realmente é completo. Do desenho 3D, da análise da fechamento de arquivo. Hoje tem ferramentas de análise de malha tão boas quanto o famoso Magic, tá? Até melhor. Você não precisa usar nenhum outro software, tá? Tá completo. Não sei se vocês alguém usa Rhinoceros aqui já? Ninguém usa Rhinoceros? Gente, Priscila, pega o nome de todo mundo. Pega o nome de todo mundo. Como assim? Vamos lá. Você usa? Ah, sim, 3D, do online, né? Não, gente, e legal agora é que quando a gente começou, eu só tinha curso presencial, né? Tinha que ir lá em São Paulo. São Paulo é caro estar em São Paulo, é de caro comer em São Paulo, é caro se hospedar em São Paulo, né? Mas assim, eu aprendi o Rhino por uma necessidade local, né? Sim. Faço a minha joia em São Paulo, faço do metal. Ah, E assim, você é daqui, Terezinha? E assim, muitas vezes a empresa que eu faço lá, faço a maquete, eu faço a DBG, Ana, que faz seu Rhino? Eu. Por quê? Porque eu não tenho quem faça o Rhino aqui. Então, como dizia meu pai, o sapo pula não porque acha bonito, mas por precisão. Necessidade. Então, eu aprendi o Rhino, mais ou menos como você, ali, olhando um pouco do Helper. Quando eu conheci o seu curso, eu fui lá para fazer o curso online. Mas eu uso o Rhino e uso o Sharp 3D e uso o UMaker também. Sim, tem outros, né? Tem outros, mas assim, o mais completo é o Rhino. E eu aprendi justamente por isso, porque eu precisava entregar uma peça para a Universaria em São Paulo, que eu consigo o 3D, que eu não consigo aqui em Teresina, infelizmente.
eu precisava entregar com o máximo de informação e o mínimo de dúvidas para a universitaria. E como você falou, passagem, hospedagem, tudo isso aumenta o custo, acaba deixando o produto final muito mais caro. E aí também, porque eu acho que a peça fica também mais completa, um pouquinho com... Aí eu fui fazer também o curso da Lorena, então assim, eu estou aqui com duas... Tanto a Lorena quanto você... Porque a Lorena acaba que você também consegue uma outra visão Sim, claro, da entendo, peça. entendo o mercado. Mas o Rhino eu comecei a usar realmente por necessidade. Como dizia meu pai, o sapo pula por precisão. E posso te dizer, essa necessidade vai bater, já está batendo em todos, né? Que a gente conhece, né? Desde o designer que faz produção própria. A indústria nem se fala, né, gente? Hoje a indústria praticamente usa 3D para tudo, né? Para tudo. Já não se fala mais em desenho manual. E, aliás, assim, estamos com falta de mão de obra. Microfone? Por causa do online. Por conta do online, eu queria que todo mundo... Porque eu sei que vão ter várias dúvidas e pode conversar, pessoal. Podem fazer perguntas. Assim, Eliane, eu acho que é muito importante, né? O Rhino, para quem não conhece, eu acho que vale muito a pena. Porque o Rhino, no meu caso, a maioria dos projetos que eu faço no Rhino são projetos que são personalizados com aquele cliente que eu sento, vou explicar. Então, uma peça quando é muito complexa, porque lá no ateliê nós temos duas vertentes, vamos dizer assim, que são as peças personalizadas e as peças feitas por coleções. Sim. A por coleção, eu faço muito aquela coisa da bancada, faço um processo misto da joalheria. Sim, claro. E o Rhino, muitas vezes o cliente está inseguro. Eu não sei se realmente essa peça, eu não sei se eu vou fechar. Eu fechei um projeto semana passada, não foi parte da Milagrosa. E aí, que era uma medalha que ela tem 15 gramas com 34 diamantes. E ela estava muito insegura, sabe? Eu senti que ela confiava no meu trabalho, só que ao mesmo tempo ela ficou assim, meu Deus, mas será que realmente vai sair? Porque era uma joia de família que tinha sido furtada e ela queria refazer. E aí a gente fez esse projeto e quando a gente passou para ela estava assim, juro por Deus, ela me mandava mensagem. Eu acho que pelo menos, sei lá, de 30 em 30 minutos. A gente precisa logo terminar esse negócio, porque senão ela vai... Eu vou surtar. E eu fico muito preocupada, porque é cliente, eu acho que o cliente a gente sempre tem que estar ali, né, cuidando claro. direitinho. E aí, quando ela viu o projeto, ela, pronto, eu não preciso mais falar nada. Acabou a segurança da cliente, a cliente ela já viu praticamente a peça pronta, né, porque vai sair igual, que é o que você está mostrando aí. Igual, então é muito interessante. Não tem distorções, né, no processo. Quando você desenha, modela 3D, aí esse cliente, por exemplo, né, se você faz o desenho e está com 18 gramas, você sabe, você vai ali olhar assim, onde que eu posso tirar para deixar mais leve. E manualmente você tem que ir lá, né, tirar 3 gramas de ouro, 3 gramas de prata, tá? Então É assim, no Rhino, acaba que no 3D você tem um desperdício mínimo, né, de matéria-prima. Zero. Né, Gustavo? O Gustavo vai falar disso daqui a pouco. Claro. Vamos lá. Você sabe que a empresa que eu tenho é bem antiga, tem 66 anos. Sim. E tem algumas peças que a gente realmente já fez na mão e o cliente pede para fazer aquela peça nem tão antigas assim. Sim. Essa questão de Rhino, a gente usa o quê? 10 anos. Sim, e agora mais intensamente. E eu pego a borracha, pego a peça, mando pro desenhista 3D, ele consegue tirar 20% mais ou menos do peso. Consegue. Hoje, 20% do peso no preço que está o ouro faz muita diferença. Na questão dos brincos, fica muito melhor, porque não há orelha que aguente os brincos de antigamente. Eles são muito pesados. Então, melhorou muito na questão do uso para essa peça e até no acabamento também. Com certeza, gente. Assim, eu sou depoimento vivo, né? Acho que realmente uma das coisas que o cliente mais pede desde o início, quando eu comecei a modelar, deixa mais leve, mesmo naquela época que não se economizava tanto, né, no ouro, esse é o primeiro briefing que eu recebo. Só pode pesar 10 gramas, né? E a gente tem que se virar nos 30 para fazer pesar, tá? Deixa mais fino, uma parede. E o legal é que você pode deixar uma chapa 0,5 e uma borda 1 milímetro. Então você tem ali um desenho estruturado, né? Mas tem uma chapa mais leve. Aí, onde tem a cravação, vou deixar 0,80. E a gente
trabalha com isso, tá? E eu falei que eu vou mostrar no meu YouTube qualquer dia desse esse case, né? Porque o cliente falou, eu quero a borda 1, eu quero onde tem a gravação 80 e onde não tem nada 0,50. Então não tem ferramenta automática que faz isso, tá? Você tem que desenhar cada pedaço que ele quer com medida diferente. Não tem no Rhino, não tem nenhum outro software que eu conheça que faça isso. E isso é a característica da joia, tá? Eu tenho uma ferramenta que chama Shell, que eu venho aqui e removo o material. Beleza, né? Quando eu mostro, os alunos até babam, né? Ai, que legal! Só clicar e já cavou tudo. Sim, tudo igual. Tudo da mesma espessura, entendeu? Aí o cliente não quer e não pode, né? Porque é muito peso no metal. Eu não posso ter, onde não tem pedra, onde não tem gravação, uma chapa igual. Eu preciso que ela seja um pouco mais fina. E aí, eu falo assim, essa ferramenta resolve 50% do problema. Os outros 50% é outra ferramenta, é outra técnica. E tem N técnicas para construir, tá? Por isso que é, né, importantíssimo entender processo. Você não precisa ser um expert em fundição e saber toda a densidade, tudo, mas você tem que entender processo, gente. Não dá para criar, tá? Por isso que muitas vezes a gente recebe o rabisco lá, né, à mão, tá? E a gente tem que fazer uma interferência, eu fiz essa interferência nesse anel de propósito, né? Você tem que sacrificar o design, tá? E alguns designers não gostam, né, que a gente faça isso. Eu lido com vários designers o tempo todo, para que seja produzível. Eu falo assim, eu lembro de uma aluna que falou assim, eu quero fazer essa joia, era uma coisa bem ousada, bem doida, assim. Falei, quantas você vai fazer? Uma? Pode, fazer o que você quiser. Vai fazer 2? Já não pode mais assim, né? Porque 2 já é uma série, tá? Antes da impressora do Gustavo, né, Gustavo? Antes dessa impressora que eu vou mostrar. Então, se é em série, por exemplo, acabei de fazer uma coleção gigante de latão, tá? O cliente faz 300 peças de cada. Aí ele não produz, é terceirizado. Eu faço todo o projeto, ele aprova e eu vou conversar com... Eu quero conversar com o seu fornecedor, não quero falar com você mais não. Resolve tudo com ele, né? Aí o cara é fera, esse cara é muito bom. Ele tem 30 anos de fundição em latão só, nunca fundiu ouro nem prata. Foi, Eliane, não pode ser assim. Tá vendo aqui? Não injetou, vazou. Ficou assim, ficou assado. Me dá uma aula toda vez que eu faço um projeto com esse cara. E ele é muito... E eu aprendi pra caramba, né? Então, muitas coisas eu já não estou errando mais. Eu usava a técnica do ouro, né? No ouro pode. Ele falou, no ouro, 10, 20, 30, ok, mas eu vou fazer 300 peças iguais. Eu não posso ficar pondo solda, eu não posso ficar tirando rebarba, eu não posso ficar lixando, né? Não dá, são 300. Custo. E quem faz latão não quer, né? Não quer e não pode ter esse custo, tá? Então, cada processo tem a sua particularidade. Vai ter banho, então não pode ter lá um negativo, senão o banho entra e não sai. N coisas, né? N coisas. No ouro, uma peça só. Mas eu fiz peças de concurso, né? Da Anglo Gold famosa, 4 joias, que era meio quilo de ouro. E você acha que eu ia gastar 100 gramas? Falei, eu vou gastar o meio quilo que eu tenho direito, né? Eu tenho 4 joias premiadas no Anglo Gold. E era meio quilo, e todas as minhas peças da Anglo Gold tem meio quilo de ouro. 750, né? Que é meio quilo 1.000, tá? Hoje eles acabaram, né, o concurso. Ok. Acabou, não tem mais. Ó, gente, o que eu posso dar o depoimento para vocês como design, tá? Meu trabalho me levou a lugares que eu nunca imaginei estar, né? Eu sou do interior de Minas, né? Venho de uma família humilde, e eu nunca imaginei... Não tinha nem como a gente pensar na minha adolescência, estudando em escola pública, que eu ia estar aqui hoje, né? Não tinha como a gente planejar isso, né? Então, eu gosto de contar assim, realmente, né? Meu trabalho, estudar, dedicação e fazer com paixão. Quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonada pelo que eu faço, né? Super apaixonada. E aí, o resto vem, tá? O resto vem, as consequências do seu trabalho, né? O conhecimento, os contatos, as pessoas maravilhosas que eu conheci ao longo desses anos todos, vem, né? Você não precisa... Lógico, o trabalho tem que ganhar dinheiro, tem que sustentar, tem que fazer, né, tem que sobreviver, tá? Mas deixa de ser sobrevivência quando você faz o trabalho bem feito e colhe, né? Colhe esses frutos, tá? Então, vem com o tempo, né? E o que eu falo o que eu mais ouvi dos meus clientes no início Eliane, mas eu faço há 30 anos desse jeito, dessa forma, e vou mudar agora? Falei, te garanto que você não vai levar 30 anos para fazer em 3D. Se você fizer em 1 ano, você vai fazer o que você faz em 30. Pronto, eu tinha uma pergunta seguinte. Em quanto tempo uma pessoa se prepara, que já tem conhecimento de joia,
você perguntou aqui, quase ninguém trabalha com quase. rino. Em quanto tempo ela se prepara? O que é que ela precisa para já estar nesse nível? Então, meus cursos surgiram primeiro da necessidade da indústria. Né? Eu nem sabia que eu tinha dom para dar aula, quando meus clientes começaram a falar, Helena, agora eu quero implementar na minha empresa e quero que você me ensine meu funcionário. Tá? E foi assim que surgiu vários testes, apostilas, formas de ensinar para que a gente aprendesse. Né? O Rino tem 1.500 ferramentas, 2.000 ferramentas agora com a nova versão. Então, se você aprender 150, você já vai conseguir modelar, tá? Com certeza. O que eu faço hoje? Eu tento deixar o mais fácil possível, né? Então, a gente tem 2 cursos de entrada, depois da pandemia, tudo online, né? Quase não tem um curso presencial. E por experiência, tá? Eu tenho cases, assim, inacreditáveis de alunos, tá? Que realmente fizeram o que eu falo. Gente, posso ensinar tudo para vocês, mas não posso estudar, né? E nem me dedicar, tá? Então, em 3 meses, se você estudar todos os dias, tá? Todos os dias, você já vai modelar joias de um nível que eu proponho, né, nesse meu treinamento, de nível básico para médio, tá? Porque essa joia é desenho básico, tá? Aqui eu só usei 2 ferramentas, linhas e pipes, tá? E fios redondos. Né? Parece difícil? Parece, tá? Então, é dominar a técnica. E contínuo, dentro da indústria, para que você saiba todas essas características que eu falei, né? De espessura, de chapa, como cavar um anel que não é plano, 1 ano, tá? 1 ano no mínimo. Ajuda, tá? O fato das pessoas terem esse conhecimento do comportamento do metal, já entender medida, espessura, tudo. Óbvio, todo conhecimento, gente, é bem-vindo, né? Mas eu já deparei também muitas vezes com pessoas extremamente experientes da bancada, né? E que tiveram um pouco de... É o medo da ferramenta, tá? Eu falo assim, gente, para com isso, né? Não tenham medo, tá? É uma ferramenta, o computador é uma ferramenta. Para poder serrar, você não teve que treinar? Quando eu fiz bancada, eu destruía 30 serras num desenho. Eu falei, nunca mais quero serrar nada na minha vida. Porque eu não tinha prática, né? Então, é a mesma coisa, tá? Dedicação. E em relação ao mercado, tem um amigo, né? Eu acho que é amigo de vocês também, o Yuri, da BDG. Claro, conhece. Ele me disse que de todos os processos joalheiros, o mais que ele tem dificuldade de encontrar pessoal profissionais no 3D, ou seja, é um mercado enorme, né? Que está surgindo. Inclusive, ele disse, olha, eu preciso dessa mão de obra, façam cursos, pelo amor de Deus, o Senai. Então, a gente desperta isso é verdade? Existe um mercado. E quanto é que ganha uma pessoa que está começando agora, que pode se dedicar a essa nova tarefa? Nós temos, assim, 2 tipos de clientes, né, hoje, que é o Urives, né, que, assim, gente, nunca imaginei que tinha no Brasil inteiro tantos profissionais e fiquei muito feliz de conhecer gente do Brasil inteiro, que é esse profissional que despertou, né, que fazia na bancada e tem sua própria marca, seu próprio projeto e está estudando para si, tá? E esse nunca quer ir para a indústria, né? Ele já tem um negócio dele, ele já está lá trabalhando, então normalmente não é o tipo de profissional que a indústria vai conseguir pegar, tá? Temos, assim, uma carência que eu não sei dizer, tá? Toda semana alguém me liga me pedindo um profissional. Carência do técnico. Do técnico. Da modelagem. Técnico. A gente precisa... Gente, o Brasil vai parar sem técnico, em todas as áreas. A gente não tem técnico. Outro dia me ligaram, me pediram um polidor. Eu falei, mas como que eu vou conhecer uma pessoa de polimento, né? Ok, não estou dentro da empresa. Eu falei, não conheço esse tipo de profissional. Precisamos de técnicos que entendam de joalheria, tá? Porque a gente vê muita gente modelando, mas não é executável, né? Não sabe essas particularidades que eu acabei de falar. E aí, a minha preocupação sempre foi explicar e ensinar isso de uma forma muito clara, né? E isso não vai sair, isso não vai fazer. Então, é uma mão de obra extremamente carente. E hoje, gente, vocês podem trabalhar online, vocês podem trabalhar de casa, né? Lógico que tem aquela empresa que quer o profissional. O profissional que opera a impressora tem que estar presente, né, gente? Não dá para mesmo a pessoa que o profissional que opera a impressora, ele tem que ter um pouco de conhecimento, né, de design. Não. Né? Essa sua não.
Ah, é porque agora você tem essa novidade aí. Vou mostrar para vocês. Mas é importante, né? Ter, hoje, o que eu percebo dentro da indústria? Está se subdividindo, né? O modelista, o operador da impressora, porque tem que lavar, tem que tirar suporte, e exige um pouco de habilidade, né? Nesse processo. É que o processo que eu vou mostrar aqui do Gustavo não é o amplamente usado ainda, né, Gustavo? Ainda, né? Sim, com certeza eu vou falar mais disso na próxima palestra. Sim. Eu vou falar bem rápido aqui, né? Então, que a gente imprimiu, tá? Nessa cera, né? É uma cera, é uma das poucas impressoras que realmente é frágil, tá? Que imprime cera e vai direto para a fundição, né? Direto para a fundição, sem nenhuma interferência. É um suporte solúvel. Suporte solúvel. O Gustavo vai explicar melhor. Essa possibilidade. Por isso que eu escolhi esse anel, porque eu quero mostrar para vocês isto e a outra técnica, tá? Bom, então é isso, tá, gente? Não tem chip de Eliane para vender ainda, tá bom? Ô, Eliane, passa a árvorezinha para o pessoal ver. Tem que estudar, não tem segredo. Meu professor de inglês falou que é 500 horas para aprender inglês, né? E é muito mais fácil aprender inglês do que 3D. Vai passar para ele. Então, esse desenho, deixa eu só concluir aqui. Cadê? Pode passar. Só para ver se eu não esqueci nada. Bom, só um antes, um anterior, por favor. Só rapidão, tá? Um anterior. Bom, gente, aqui é só para mostrar a facilidade em mudar o design, tá? Aqui, meu cliente não gostou. Fictício, tá? Eu vou colocar umas pedras e vou colocar uma pedra ao invés de uma pérola. E um design completamente diferente, tá bom? Daqui eu vou tirar o brinco, vou fazer o pingente, vou fazer o anel menor, o anel mais barato, porque minhas coleções sempre eu divido assim mais ou menos em 3 linhas, pequena, média e a glamurosa, que vai para a mídia, né? Então tudo isso você tem que ser pensado, tá? Não é essa joia que vai vender mais, mas é a que vai aparecer mais, né? E vai levar o cliente a comprar o menor, ao brinco, ao pingente, ok? Aí a árvore, pode mostrar agora. Então, parceria aqui com a BQZ, né? Eu mandei para ele os arquivos, ele imprimiu, deu um vídeo, vê se vai passar, por favor. Aqui é exatamente a árvore que vocês estão vendo aí em metal, tá? Tá passando aí, né? A liga da 3M e a fundição da... Gente, olha, teve nenhum acabamento, né, Gustavo? Nada, tá? Do jeito que sai da impressora, tira o suporte, não é manualmente, e vai para a árvore. Bom, se você vai fazer 10 peças, 10 impressões. Ok? Diferença? Vou fazer 1000 peças, 1000 impressões. E o Gustavo vai mostrar aí algumas novidades que ele tem, né? Então, são 3 desenhos meus, tá? Esse processo, vou pôr aqui, é considerado para produção em série, proporcionando ganho de tempo, sem interferência manual, sem distorções nas etapas, tá? Se for produzir 10 joias, 10 modelos. Vantagens: pular etapas, protótipo não tem suportes. É que às vezes a gente fica falando de suporte e quem não tem a impressora às vezes não entende, tá? O que eu quero falar, vou pegar aqui, depois eu passo para vocês olharem. O suporte, gente, é esse aramado aqui, em volta da joia, tá? Porque essa impressora trabalha assim, né? De cabeça para baixo, tá? Começa a formar aqui. E esse suporte, se não tiver o suporte, cai, tá? Então, o Rhinoceros tem uma ferramenta muito boa hoje de análise de negativos, para você entender onde que você tem que pôr suporte. Esse a gente chama de suporte automático, mas eu não uso muito. Nesse tipo de joia, eu coloco no Rhino. Esse é no Rhino? Ah, tá. A Priscila que pôs que não estou enxergando. Esse é no Rhino, tá, gente? A Priscila ali, o suporte automático é esse aqui. Ó, esse é automático, esse emaranhado aqui, quase impossível, né? Você conseguiu tirar? A Priscila tirou. Tirar o suporte, tá? Então você vai ter interferência manual, tem que prestar atenção onde vai colocar, onde colocou aqui vai ficar mais fino. N detalhes que você precisa olhar, tá? Então aqui é feito numa impressora de baixo custo, né? E aqui na Formilabs. Essa forma, vocês têm aí, né? Que é uma qualidade muito boa, nós tiramos, tá? Suporte. A Formilabs tem suporte. Então, a árvore, e aqui
totalmente igual, o mesmo peso, o mesmo número. E o legal é, o cliente quer 10 anéis, mas ele quer 10 números diferentes. Ele não quer todos os anéis no mesmo número. Entendeu? Então você pode fazer, no mesmo processo de produção, 10 números diferentes. Né? Sem precisar desenhar de novo, tá? Porque tem ferramenta para mudar o aro. Vamos lá. Aqui próximo slide. Aqui é o que eu estou mostrando para vocês, né? O que eu falo. Então, este aqui é exatamente como eu mandei para o Gustavo, tá? Então, tem o suporte aqui dentro, Priscila? Exatamente como eu mandei para ele. Hã? Esse é da Familabs, que é a impressora que tem aqui, tá? Eu quis mostrar porque é a impressora que vocês têm acesso aqui no Senai. Não sei como que eu uso. Como pode ser utilizada essa impressora? A gente já utiliza aqui, só que a gente ainda não está com um profissional dedicado a isso, então... Mas a pessoa tem um arquivo, ela pode trazer para imprimir Pode aqui? trazer. A gente está formatando isso aí com o Islando, eu acho que depois ele pode falar sobre isso. Sim. E a gente até estava pensando em fazer uma demonstração aqui, mas vamos deixar aí para a próxima. Então assim, essa é uma resina, essa é para fundição. Mas a ideia é essa. Essa é para fundição, tá? Essa roxa, a Formilabs trabalha com mais 10 tipos de resina, né? Diferentes, tá? Essa é fundição. Pode fundir. Tem umas particularidades para fundir. Tá? E como eu disse, teve gente que não ouviu na parte da manhã, todo esse evento aqui é exatamente para fomentar e discutir essas necessidades para que a gente faça na nova escola do Senai um departamento de joalheria, de design, do rinoceros, a prototipagem em 3D, fundição, microgravação e etc., para atender aqui todo o nosso setor, principalmente das opalas do Piauí. E a gente é aquilo que eu falei quando mostrou a opala, né? O brinco de opalas da Ruth Greco, que as 4 pedras são diferentes, tá? Eu vou mostrar agora, porque já existe um scanner para escaneamento, tá? Só de gemas. Então aqui é o que eu acabei de falar, fundição. Esse aqui, por exemplo, esse anel é quase que impossível fazer para borracha, tá, gente? Para tirar molde, porque você teria que sacrificar muito o design para que ele saia, né? Então, esse aqui é diferente do que vocês estão vendo aí, tá? Eu mudei para poder fazer na borracha, no silicone. Ou seja, eu tenho que dividir em 2 partes para poder imprimir, né? E sair, tá? Porque tem o bendito do suporte lá, que faz parte do processo. Então, esse eu sacrifiquei. Eu tirei vários elementos aqui, que seriam considerados negativos, né? Onde a borracha entra e não sai, tá? Quem trabalha com os moldes aí de silicone sabe o que eu estou falando, tá? Se tiver o pauzinho aqui, né, o palitinho aqui, não vai sair. Então, eu removi para fazer em 2 partes. Então, nós temos aqui 3 processos, né, viáveis, resolvidos, tá? E que funcionam, tá bom? Funciona com as suas particularidades e... Cadê o daqui, ó? Esse aqui é uma cera também, tá? Foi impressa, já vou mostrar, numa impressora de baixo custo. Eliane, só uma dúvida que eu tenho agora. Eu queria saber se fosse para investir na impressão em 3D, seria então mais interessante fazer o investimento nessa primeira, porque ela já sai na cera e a gente, sem precisar tirar o molde, tudo, a modelagem, borracha... Depende de vários fatores que eu vou mostrar agora. Passa aí. Tá ótimo. Próximo slide. Isso, comparativo, tá? Agora acabou minha colinha. Comparativo, tá? Impressoras de baixo custo, o pessoal me pergunta isso todos os dias. Então, desde que teve a queda das patentes, gente, a impressora 3D caiu, né? Todo mundo... Quando a primeira impressora que eu trabalhei, que é da BQZ, a DWS, que é da Benefato, custou 600 mil. Aquela impressora dele? 600 mil reais. Ele tem 2. E foi ele, em nenhum momento eu me arrependo. A impressora se pagou em 1 ano. Entendeu? Ele tem 2. Hã? Que ano foi, Gustavo? Comprou da BQZ? Sei lá, uns 15 anos. Então, não sei quanto era. O Gustavo aí que é o vendedor. Foi da BQZ, ele chegou no estádio da BQZ e falou, eu compro, mas você tem que ir comigo. Vou te contratar
para fazer e treinar a minha equipe. Então é um cliente assim, extremamente fiel, né? Toda vez que ele precisa de um funcionário, eu vou lá e treino ele, né? É um cliente que a gente tem um maior carinho. Eu fiz 10 coleções para Benefato. Ele tem 10 coleções de joias minhas, além do cliente, né? Então, aí nesta impressora, então é assim, mesmo a esse valor, gente, então estava muito limitado às grandes empresas, né? Porque tinha financiamento, e a gente sabe, né? Chega primeiro nas grandes, nas necessidades das grandes, né? Nossa, um dia o Edinho chegou para mim com as joias que ele tinha feito à mão, a gente ria, não sabia se ria ou se chorava, né? Olha isso aqui, olha o peso dessa joia, olha esse design, né? E olha o acabamento e tudo mais que, né, das particularidades do nosso processo. Então, a gente tem aqui a impressora de baixo custo, respondendo a pergunta dela, tá? Nós temos uma médio, né, que é a Formilabs, acho que a BQZ também tem uma, tá? De quanto? 50 mil? Hã? Laser. Eu vou deixar essa tecnologia para o Gustavo falar, porque eu ainda me atrapalho. É DLP, já esqueci tudo aí. Quem mexe com isso lá é a Priscila. Pagou. Então, assim, tem a tecnologia laser, DLP, que ele vai explicar detalhadamente aqui para vocês. Então, tem essa que é médio, tá? Um custo-benefício excelente, né? 50 mil reais, tá? E tem essa, que é da Frozen, Elego, que é uma americana. A Elego tá quanto, Pri, hoje? Hã? 3 mil hoje você tem uma impressora que vai resolver o seu problema de protótipo, né, gente? Não de peças únicas ou protótipos, não para escala, né? Não a produção em escala. E não com a mesma. Gente, um Fusquinha não vai fazer o que uma Ferrari faz, né? Então, as pessoas me perguntam, qual que é melhor? Claro que a melhor é esta, né? Melhor, qualidade, rapidez, não tem que pôr suporte. É a melhor, mas tem um custo de Ferrari. Custo de Ferrari, né? Então, assim, é isso que eu vou te responder. Comparativo. Baixo custo, pode utilizar vários tipos de resina, a gente chama plataforma aberta, tá? Para pequena produção ou modelos únicos, né? Para você aprender. Precisa colocar suporte e removê-los manualmente, então vai precisar de uma habilidade, de um ourives, né? Vai lá e arrancar o suporte de qualquer jeito, tá? Parâmetros ajustáveis caso a caso, não é automático, né? Tem que fazer uns ajustes de parâmetros de resina, tem algumas particularidades, essas, como é que é, Priscila? Essa é DLP, né? LCD, então tem algumas particularidades, se você coloca muitos, não tem um padrão, por exemplo, eu faço esse anel 3 vezes, ele não sai 3 vezes igual, tá? Pode sair diferente, aí faz de novo, entendeu? Perde tempo. Que o Gustavo vai mostrar, todos são exatamente iguais. Impressoras Flash Force, estou falando aqui da Flash Force, que é a que ele tem, e vai mostrar para vocês. Produzir em escala de forma personalizada, 10 anéis com 10 números diferentes, não precisa fazer manualmente mais. Esse anel não pode, né? Tem um detalhe aqui. Pular várias etapas no processo, diminuir gastos e desperdícios, mais rapidez, da impressão direto à fundição. Então, até aqui só tem vantagem. Tá? Alto custo do equipamento e só imprime cera. Então, por exemplo, no caso do folheado, eu tenho um cliente grande de folheado, ele tem essa impressora, ele faz o piloto em metal e depois faz as borrachas. Tem que fazer, né? Porque faz uma escala muito alta. Fazendo um adendo, na verdade, tudo vai depender do investimento que você pode fazer. Eu vou comprar. Esse anel a gente imprimiu em várias resinas. Você consegue, no caso da borracha, comprometendo um pouco do design, você consegue produzir ele de várias formas, tá? Tudo vai depender da estrutura, se você tem quem manipular a máquina, né? Tudo depende do investimento que você pode fazer no momento, tá? Hoje tem gente começando aí com impressoras de 3 mil reais, mas aí você tem esses adendos. Essa impressora de 3 mil reais, por exemplo, ela não tem a precisão que a de custo médio teria, né? Eu coloco uma plataforma nessa de custo médio, legal, que é a Formilabs, que aqui tem, eu consigo imprimir 10 plataformas iguais nela. Na hora que eu coloco nessa de baixo custo, esse anel laranja que a gente trouxe, eu perdi a conta de quantas vezes eu tive que imprimir, porque a impressora perdeu a calibração e não saía. Até eu descobrir que ela não estava calibrada e que não estava saindo nessa resina por causa da calibração, tem muito estudo. Então, tem essas questões.
né? Uma coisa que você não vai ter nessa impressora da Flash Forge. Não precisa de conhecimento, não precisa de suporte, né? Não precisa de nada. É essa a diferença dos custos e da tecnologia, né? E do investimento. Vou falar rapidinho disso. Tá, vamos, pode passar, por favor, obrigada. Entenderam? Agora vamos ver aqui. Pode passar. Quero mostrar. Você não precisa ficar de fora da evolução. Qual o tamanho do seu negócio? Né? É o que a Priscila acabou de falar. Tá? Qual o tamanho do seu negócio? Então, a tecnologia é acessível a todos. Gente, ao designer, ao Urives, pequenas empresas, grandes empresas. Como escolher? Né? Você tem que pesar tudo isso. Tá? Eu faço 20 modelos por ano, né? Ou eu faço 1000? Então, você tem que ver quanto eu posso gastar. Uma empresa que está começando, muitas vezes não vai poder ter uma impressora com essa qualidade, porque às vezes vai até ficar ociosa dentro da empresa. Mas, para escolher uma de baixo custo, eu tenho o profissional para operar, porque vai precisar, tá? E esse profissional precisa ter um pouco de conhecimento de 3D, porque senão ele não consegue. Tem que pôr inclinado, tem que pôr de lado, tem N fatores que tem que ter um conhecimento de processo de fundição, se não dá suporte na garra, né? Se está na lateral, vai dar suporte, tá? Então, tem tudo isso, né? Mas eu tenho profissional e eu não posso gastar X, né? Ou eu vou ter uma larga escala, tá? E eu preciso de agilidade, rapidez. Então, é isso que vai definir. No geral, todas vão te atender com as particularidades, né? Com as vantagens e os prós, tá? Então, você tem que ver o que vai te atender mais, né? Eu vou fazer esse tipo de anel na minha empresa, só esse tipo de anel tá cheio, né, na internet, e brinco assim, então esquece as de baixo custo, tá? Não vai sair, né? É possível fazer uma nesse processo? Sim, uma. Agora eu quero fazer 200, tem que sacrificar o design, entendeu? Então, tem muito a ver com o estilo do que você vai. Eu vou fazer só aliança. Ok? Né? Então, uma impressora de pequeno porte vai te atender até um certo ponto. Mas vai chegar aquele momento que você vai desejar ter, né? Você vai crescer e vai desejar ter a segunda ou a tecnologia mais avançada. Então, depende muito do tamanho do seu negócio, quanto você pode gastar, quanto você pode investir, tá, gente? Não gastar, né? Quanto você pode investir, tá? Agora, uma dica para todo mundo que está aqui, tá? O primeiro investimento, puxa a sardinha aqui do meu lado, né? É o desenho, porque não tem mão de obra. E mesmo que tenha, é muito importante você ter o profissional dentro da sua indústria, mesmo que ele não vá fazer tudo, tá? Hoje não dá para viver sem isso, né? Então, a impressora você compra ela hoje, amanhã ela está funcionando, está te dando dinheiro, está te dando retorno. O desenho, você precisa de ter o profissional, treinar alguém da sua equipe, você fazer, ou ter um profissional contratado, tá? E realmente dá. Gente. Tem uma pergunta aqui do online. Legal. Da Débora Pontes. Ela perguntou qual é o nome do software, de novo. Legal. E perguntou se é gratuito ou qual é o preço. Gente, o Rhinoceros, né? Eu sou o Rhinoceros Lovers, agora eu vou usar, tá? Que o Thiago falou que eu posso usar. Não é só por paixão, não, né? Óbvio. Quando eu comecei, para mim tanto fazia, não conhecia nenhum, tá? Comecei a usar e comecei a descobrir as facilidades dele. O Rhinoceros sempre foi o mesmo preço, né? $1.000, tá? O software é uma licença comercial, custa $1.000 e você pode pôr flutuante, que a gente chama, né? Pode usar em mais de um computador, mas não ao mesmo tempo, tá? 90 dias gratuito para você experimentar. Então, quando eu estou dando os meus treinamentos, a pessoa pode baixar nenhum software dá isso, gente, nenhum que eu conheça. 90 dias, sem limite, sem tarja, sem nada, tá? 90 dias. $1.000, sempre foi esse preço. O Rhinoceros não é um programa para joias, tá? Então, eu tenho trabalhado com um plugin gratuito, que se chama Grasshopper Gold, é gratuito, que agrega as ferramentas de joalheria, cravação, garra, o que a gente precisa principalmente para quem está começando, tá? Para quem está começando. Existe um software muito bom, que eu não trabalho com ele, chama Blender, né? Que é gratuito, tá? Também não é para joias, é para animação e usa o mesmo processo de renderização que eu uso. O Rhinoceros já vem com tudo, você não precisa investir em nenhum outro software. Um Quixote custa $1.400, um renderizador, tá? Eu tenho.
Não precisa, porque agora você faz tudo aqui, nesse programa, tá? Então, não precisa de ferramenta de análise, coxa laser, tudo. Resolve tudo por $1.000. É o programa mais custo-benefício que existe no mercado. Tá bom? O que mais que ela perguntou? Eu também tinha o software que a Ana comentou, eu até comentei com você. Ana, o software que você... Mas qual é a diferença dele para o Rhinoceros? Eu sei que o Rhinoceros é super completo. Eu dei uma olhada. Mas tem me mostrou. Para iPad, né? O Sharp 3D. Sim, tem para computador também, né? Tem para PC. Eu gosto dele porque eu tenho a facilidade de usá-lo também no iPad, mas o Rhino é mais completo. Não, infinitamente mais completo. Mas, vou te corrigir. Mas o bom assim, é que o Rhino também ele tem uma infinidade de... Quando você vai salvar, ele tem uma infinidade de... extensões. Isso, exatamente. Então você pode salvar em qualquer outro, pode salvar no Rhino e abrir no Sharp ou abrir no YouMaker. O Sharp, ele me falou, eu abri, gente, assim, é extremamente limitado, né? Ele não vai fazer formas orgânicas, não é um software para joias, né? Para tudo também. Isso. Então, é um pouco engessado, dá para você começar com ele, né? E é pago, tá? Sim. Não é gratuito, não. É um software pago. Eu queria dizer para vocês que a gente já adquiriu, se eu não me engano, 16 licenças do Rhinoceros. É o laboratório, né? Para o laboratório, viu? E o mais... $16 mil, então, né? Não, você comprou o laboratório? Comprou o laboratório. Deve ter sido mais barato, né? É mais barato. E o detalhe, você que é aluno do Senai, você pode comprar o estudante, tá? Quem for aluno do Senai pode comprar o software estudante. É $190. Então, você pode, como, né, fazendo o projeto aqui, os alunos podem comprar, tá? Já está adquirido aqui, já está adquirido. Tem que estar matriculado e comprovar que é aluno de cursos tipo Senai, faculdade, tá? Tem que estar comprovado. Senai, com certeza, vocês vão ter direito a comprar os alunos. Os alunos podem ter o seu em casa, né? Dele, individual, tá? E podem usar aqui, né, dentro do sistema, tá? Eu acho que o laboratório é 30 licenças, vocês compraram só 16, depois eu posso dar uma olhada para você. Eu tenho quase certeza, porque a gente tem 16 computadores. Mas você tem tá muito bem equipado lá. Sim, mas o laboratório vem com 30 licenças, obrigatoriamente. Então, a gente tem 16 computadores, já dá para fazer várias turmas, né? A gente, inclusive, é essa nossa vontade, né? De a gente já começar a abrir uma turma. Exato. Vamos abrir nossa negociação aqui. Não, e o mais legal, né, que você tem aqui no Senai, vamos supor que o aluno não pode comprar o software agora, ele pode usar aqui, né? Ele pode vir e usar, né? Dentro de umas regras que eu não sei quais vocês usam, pode usar, tá? Então, isso é muito legal. Esse fato de estar aberto, que eu tenho laboratório, por isso que eu te falo que são 30 licenças, né? Nós temos lá no estúdio a licença, né? Laboratório também. Só para escolas e professores. Só mais um rapidinho. Como é que tá meu tempo? O futuro, gente, então, chegou, tá? É agora. Não tem é amanhã, é depois, não, né? Eu brinco sempre assim, porque eu sou uma pessoa super alta astral. Eu falo, aproveite o caminho, tá? Não espera chegar lá na frente, fulano tá fazendo e agora eu vou fazer, né? Não, tá? Já quem não começou já está atrasado. O futuro é agora. Vou mostrar um pouquinho aqui rápido. O escaneamento de pedras, tá? O Paulo me enviou tem um vídeo, eu escolhi justamente essa, uma Opala, toda, né, falando principalmente aqui do mercado de vocês, que as Opalas, tá aqui? Aqui, ó. É uma Opala, bem orgânica, né? É um scanner só de gemas, tá? Só de gemas. Você não serve para escanear metal. Escaneia a gema, se tiver faceta, aí você tem o arquivo para desenhar a sua joia lá da Ruth Greco, perfeita, o encaixe. Eu fiz o corte com a própria pedra no arquivo. Então vocês vão ver, a gente vai mostrar, né? É aquela encaixada aqui na prototipagem, tá? Perfeito. Eu não vi ainda, não. Aqui, ó. Encaixou perfeito ali, o Gustavo. Amanhã o Thiago vai cravar pra gente, tá? O Thiago vai cravar, ele falou. Olha lá, olha como o tamanho do bebezinho, gente. Vocês viram o tamanho? Você tem que comprar um desse aqui pro Senai. Sim. Bonitinho, Não é meu, né? É uma parceria com clientes, tá? $18 mil, já testou o preço.
18 mil dólares. Para vocês que trabalham com gemas de facetas diferentes, não justifica muito quem trabalha com gema calibrada. A gente terceiriza com a Eliane mesmo. A gente vai terceirizar, né? Tem essa distância. Olha lá, a pedrinha, né? Escaneada. Aqui eu fiz o desenho em cima, é um render, e aqui é prototipagem, tá? Então o futuro é agora, né? A gente pode, hoje tem, eu até trouxe, depois posso mostrar, o escaneamento de peças também, tá? Que a gente usa um scanner dental, que funciona maravilhosamente, né? Dá para usar também. Mas eu não gosto de incentivar a cópia, tá? Não faço isso de nada. Eu acho que o direito autoral tem que ser respeitado, né? Em tudo, na vida da gente. Então, eu sempre trabalhei com essa coisa da ética, né, do meu cliente sigilo, de não mostrar projeto. Tem cliente que fala, Eliana, eu sei que o direito autoral é meu, mas o cliente não quer que mostre, eu não mostro, tá? Eu sei que é minha, a coleção foi feita por mim, não tem meu nome, né? Tá na mídia, em várias mídias, mas eu não mostro, tá? Então, é ali, ó, ele pega, põe nesse aparelhinho e agora você não tem mais essa limitação, né, de trabalhar com pedras não calibradas, tá bom? Aqui eu fiz no Rhino, na ferramenta Sub-D, que eu posso mostrar depois, tudo orgânico. Pode passar, rapidão. Realidade aumentada. Ah, a gente não pôs o vídeo, eu esqueci. Realidade aumentada, gente, a Tiffany está usando no site dela, que você pode experimentar, tá? A joia, o anel, o brinco. O site, quem tiver curiosidade, entra no site da Ray-Ban, que eu fico apaixonada, que foi um dos primeiros a usar a Ray-Ban. Você mexe, o óculos vai junto, você pode experimentar e comprar sem susto, tá? Isso é o futuro. Ainda não está sendo usado aqui no Brasil. Quem está usando com sucesso é a Tiffany para experimentar. E precisa ser 3D. Não dá para fazer isso com foto, tá? Tem que ter o arquivo. E o Rhino tem a extensão da realidade aumentada. E a inteligência artificial. Aqui, ó. Quem? Ah, é? Legal, vou ver depois, né? Sim, inclusive estava sendo exposto lá na Fininja. Né? Ah, eu vi o rapaz, conversei com ele. Não, dele tem... Tá bem... É porque ele está desenvolvendo um software próprio, né? A Tiffany já tem os softwares assim. Gente, o Windows já vem com realidade aumentada. Entra lá, escreve. Você pode pôr o rinocerontezinho aqui, o passarinho, né? Para joia. Mas o Windows já está preparado para realidade aumentada, tá? Fiquem de olho. Inteligência artificial. Esse foi um projeto de um aluno querido meu. Ele usou o Windows, tá? Vem no Windows, Copilot, chama. Lá um íconezinho coloridinho que está lá no pé do Windows. Ele escreveu, quero um anel com tal pedra, papapá. Gerou o desenho, tá? Não o arquivo 3D. Gerou a foto. E ele foi e fez em 3D. O cliente dele, o cliente estava com essa pedra, me pediu, ele não desenhou. Infinito e além, tá? Vamos defender o nosso trabalho. Bom, acho que é isso. Impressão da árvore, vou deixar o Gustavo falar. Eu quero falar da árvore. Ele vai mostrar, que eu falei com ele, deixa que eu vou mostrar. Impressão de árvores direto, tá? Eu lembro que logo que eu comecei, quando comecei a entender o 3D, eu falei, gente, o próximo passo é imprimir as árvores, todas. Imagina, não precisa ficar colocando a árvore, tá? E o Gustavo vai mostrar para vocês, tá bom? Aqui é o meu contato, Instagram. E vou ficar por aqui depois para mostrar para vocês o Rhino. Muito obrigado. Então, vou chamar aqui o Coffee Break Fest, para depois o Gustavo vir. Vamos lá.